Pessoal, esse aqui é o primeiro exercício do módulo 3 da apostila 1 do segundo ano. Ele fala o seguinte: no estudo da calorimetria são comuns os termos calor específico sensível e capacidade térmica. Considerando esse tema, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Antes da gente ler as alternativas, vamos lembrar o que é calor específico sensível e capacidade térmica. Calor específico sensível, Czinho, é a quantidade de calor necessária para que 1 grama, só 1 grama de uma substância, sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Já a capacidade térmica, Czão, é a quantidade de calor necessária para que um corpo sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Um exemplo é o seguinte: imagine que você tem um anel de um certo metal, de prata, por exemplo, e aí você quer falar sobre o anel ou sobre o metal que constitui o anel. No caso do anel, um corpo, ele possui capacidade térmica. Já a prata, o metal que constitui o anel, ele possui um calor específico sensível. Tá joia? Então, olhando as alternativas, vamos ver. A. Calor específico sensível é uma característica de um corpo? Não, é característica de uma substância. B. Calor específico sensível é uma característica de uma substância? Sim, correto. Então, a alternativa B já está correta. Vamos só ver o que está escrito nas alternativas seguintes para saber qual é o erro. C. Capacidade térmica é uma característica de uma substância? Errado, é característica de um corpo. D. Quanto maior a capacidade térmica de um corpo, maior é a sua temperatura. E E. Quanto maior o calor específico sensível de um corpo, maior é a sua temperatura. Pessoal, não é nem o calor específico nem a capacidade térmica que determinam a temperatura de um corpo. Essas duas grandezas só vão influenciar na forma como a temperatura do corpo varia em função do calor recebido. Quanto maior o calor específico ou a capacidade térmica, mais difícil é aquecer um corpo. Por quê? Porque ele precisa de mais energia para que a sua temperatura varie. Tá certo? Então, alternativa B, fechado o exercício número 1.